Olá galera, professor Wagner do curso, agora vai mais um exercício para você da EAN, certo? Escola de Aprendizes Marinheiros. E olha lá, tô cobrando a galera, hein? Passou almoço pro professor, eu quero almoçar com o marinheiro aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos estudar, vamos ralar. Quem vai almoçar aqui com o professor, ok? Pra gente tirar uma foto e uma selfie com um novo aprendiz marinheiro aí em 2018, né? Então vamos lá? Galera, neste exercício a gente vai falar de processos de eletrização. Agora entrou um pouquinho de elétrica na prova. Exercício 36 é a prova amarela de 2016, que diz o seguinte, olha lá. As figuras abaixo mostram as condições iniciais e finais de um processo de eletrização feito com dois corpos. E, peraí professor, para tudo. O que? Eu não sei o que é eletrização. Ah, cara, vem aqui ó. Deixa eu te explicar o que é eletrização que você vai entender rapidinho. Todos os materiais, tudo que a gente conhece, eles são produzidos, né? São matérias feitas por átomos. Normalmente, essa matéria está neutralizada. O que significa uma matéria estar neutralizada? Significa que essa matéria tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas em sua estrutura, certo? Quando um corpo tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, a gente fala que esse corpo é um corpo neutro, certo? Bom, só que as cargas positivas, elas normalmente ficam no núcleo de um átomo, né? Você estudou átomo, né? No núcleo de um átomo nós temos os prótons e os nêutrons. Os nêutrons são as cargas neutras e os prótons positivas. Girando em torno deste núcleo, nós temos os elétronzinhos, cargas negativas, ok? São vários elétrons em torno do núcleo, cada um na sua camada de energia, certo? Bom, o que acontece? Conforme algumas coisas vão acontecendo com esse material, eu consigo remover de alguma forma elétrons da estrutura dessa matéria. Essa situação de remover elétrons vai fazer com que comece a ficar um sistema instável, ou seja, o cara vai ter mais prótons e menos elétrons. Ou o contrário, né? Ele começa a ter menos prótons, ou seja, ele ganha elétrons e fica com mais elétrons do que prótons na estrutura. Quando acontece isso, a gente chama esse processo de eletrizações. E existem 3 processos de eletrização para o material, para a matéria. Quais são, professor? O primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito. Se eu tiver uma flanela aqui e um bastão, ok? Isso aqui pode ser feito de lã, isso aqui ser feito de vidro. Quando o atrito, esses dois elementos, eles têm tendências diferentes. Se a gente for analisar o poder de eletronegatividade, mas aí a gente vai ter que pedir ajuda para o senhor de química, os poderes de eletronegatividade dos materiais, cada material tem uma tendência de ganhar ou perder elétrons. Aí, o que vai acontecer? Quando eu coloco eles em atrito, vai começar a rolar uma interação entre os elétrons desses sistemas, saltando de um corpo para o outro. Ao final do processo, um dos corpos fica eletrizado positivamente, porque perde elétrons, e o outro corpo fica eletrizado negativamente, porque ganha elétrons, certo? Esse processo é chamado de processo de eletrização por atrito, aonde um corpo ganha elétrons do outro, certo? Um segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Normalmente ele acontece em corpos esféricos, que é mais tranquilo da gente analisar, porque não vai ter acúmulo de carga em região nenhuma. Eu tenho uma esfera que está eletrizada positivamente. Então nesse caso aqui não pode ter todo mundo neutro. Alguém já tem que ter carga. Então essa aqui está eletrizada positivamente. Ela perdeu um monte de elétron e está lá com as cargas positivas. Aí ela entra em contato, ok? Com uma outra esferinha de mesmo tamanho. Vamos lá tentar desenhar essa esferinha de mesmo tamanho aqui. Ela entra em contato com uma outra esfera de mesmo tamanho que estava neutra. Então eu vou escrever aqui dentro dela, neutra. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que vai ter uma redistribuição dessas cargas positivas em toda a estrutura dessas esferas, certo? Lembrando que essas cargas estão na superfície, tá? Elas não estão no miolo do corpo, estão sempre na superfície, a gente fez aqui na tampa, tá? A gente vai ter uma redistribuição de cargas, então as cargas positivas vão vir aqui na superfície, vou fazer aqui nas laterais que fica mais fácil,
e aqui também, nas laterais, ok? Quando a gente separa esses dois corpos, agora eu vou desenhar mais assim a mão livre mesmo, o que vai acontecer? Senhor, faz direitinho, senhor, tá ficando tão legal, tá bom, vai. A hora que separa esses dois corpos, o que vai acontecer? A hora que separá-los, os dois vão ficar com parte das cargas, ou seja, parte das cargas positivas fica neste corpo e parte das cargas fica no outro. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Eu fiz com positivo aqui, beleza? Lembrando que na parte interna do corpo não tem carga, tá? Que a gente representou só para mostrar como que poderia ser esse sistema. Essa eletrização é chamada de eletrização por contato. Então vamos supor aqui nesse problema que eu tivesse uma carga de 10, aqui 0. A hora que juntou, vai ficar 10 para as duas. A hora que separou, vai ficar 5 e 5, se os corpos forem do mesmo tamanho. Se forem de tamanhos diferentes, proporcional ao tamanho do corpo. Tem uma for maior, leva mais carga. E o último processo de eletrização, gente, é o processo de eletrização por indução. Eu tenho um sistema que ele está eletrizado, mas ele está eletrizadíssimo, cara, está com muita carga. Vou fazer aqui um bastão com um excesso de carga positiva. E aí, próximo desse bastão, a gente coloca uma esferinha. O que vai acontecer? Essa esferinha está neutra, certo? Ou seja, ela está positiva, 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 negativa, 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 positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, sei lá, está neutra. O que vai acontecer quando esse bastão se aproximar? Ele vai atrair todas as cargas negativas e vai repelir todas as cargas positivas, criando uma separação das cargas dentro do próprio material. Se esse material não for ligado a lugar nenhum, assim que o bastão for removido, as cargas voltam ao normal. Mas se eu ligar esse cara na terra, então isso aqui é simbologia de ligação em terra, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que esse sistema perde essas cargas positivas. E aí, ao afastar, a gente vai ter eletrizado essa esfera negativamente. Certo? Essa é a eletrização por indução, não tem o contato em si. Uau! Então a gente viu aí rapidamente os processos de eletrização. Agora ao voltar para o exercício, cara, vai ficar tão simples responder, você vai dar risada. Olha lá, o que aconteceu aqui? Gente, isso aqui é um processo, ó, tinha o vidro e a lã estavam neutras inicialmente. De repente uma ficou com carga positiva e outra negativa, cargas de sinais opostos. Só pode ser uma coisa, galera. O que, professor? Esse sistema sofreu um processo de eletrização por atrito, que é a alternativa 2. A eletrização foi feita por atrito, ok? E aí, galera, qual seria a nossa resposta? Vamos dar uma olhada. A afirmativa de número 2 está correta. Estando a afirmativa de número 2 correta, eu posso ter a letra B, a letra D. Uma das a B ou a D, certo? A B diz que a 5 também está correta. Então a lã ganhou elétrons. Então tá aqui, ó. Se a gente for olhar o desenho, a lã realmente ganhou elétrons, porque ela está negativa, certo? Só que o bastão ficou positivo. E aí isso dá a ideia pra gente que aqui ganharam prótons. E na verdade não. Na verdade o bastão perdeu elétrons. Por isso que ele ficou com excesso de carga positiva. A gente não mexe com os prótons, porque os prótons estão no núcleo. Então a gente tem essa diferenciação aí. Então o que aconteceu com o bastão é que ele perdeu elétrons, mas nunca ganhou prótons. Então a alternativa 4 está errada. A gente não ganha prótons, a gente perde elétrons e fica com carga positiva. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa B, de boa, marinheiro. Você é o orgulho do nosso país. Um grande abraço, um beijo no seu coração, galera, e até o próximo exercício. Valeu!